Fala pessoal, muita gente diz que a Bíblia é a própria palavra de Deus e, sendo assim, ela seria inerrante, perfeita e infalível. Essas pessoas buscam neste livro inspiração para viver suas vidas cotidianamente. Já outros dizem que se trata de uma obra cheia de fábulas, mentiras e fanatismo religioso, tendo verdadeiro horror a ela. Este assunto atinge especialmente os LGBTs, cujas vidas são afetadas de muitas maneiras pela Bíblia. Mas será que essas duas posturas estão corretas? Neste podcast, gostaria de conversar com vocês sobre a natureza espiritual, não só da Bíblia, como também de todos os livros sagrados das religiões. Se você curtiu a proposta, quer ampliar os seus conhecimentos e pensar junto com a gente, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Este é o canal Agora Gay, onde conversamos sobre filosofia, religião, política e cultura, sob o ponto de vista gay. Sempre que falamos da Bíblia, muitos dizem se tratar da palavra de Deus. Do meu ponto de vista, confesso que sempre achei essa proposta bastante estranha. O mundo sempre me pareceu grandioso demais para o próprio Deus ter escrito aquele livro ou para que todas as verdades do mundo estivessem num único lugar. Além disso, eu me perguntava coisas como: será que Deus mandou a sua palavra só no tempo em que a Bíblia foi escrita? De lá para cá, ninguém escreveu mais nada inspirado por ele? Para sermos justos nesta discussão, muitas pessoas têm essa relação quase divina, não só com a Bíblia, mas também com praticamente todos os livros sagrados de outras religiões, como o Alcorão, a Torá, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, entre outros. Só que, será que faz sentido considerarmos todas essas obras como tendo uma origem divina? Quando olhamos todos os livros sagrados, e a Bíblia em especial, vemos partes belíssimas e que tocam o coração. Por outro lado, não podemos negar que existem coisas horrendas em vários desses livros, em especial nas religiões abraâmicas. E quando partimos do pressuposto de que tudo o que está na Bíblia é Deus falando, muitas pessoas se forçam a seguir ou a tentar seguir todas essas coisas violentas e horríveis. Já outras ignoram as partes ruins, fazendo alguma contextualização, mas muitas vezes é só na medida de suas conveniências. Quando é para praticar sexo fora do casamento, é o contexto da época. Quando é para falar de gay, aí é lei de Deus. No entanto, mesmo aqueles que ignoram as partes mais controversas da Bíblia são constrangidos pela seguinte realidade: como pode algo como a palavra de Deus trazer tanta violência e ignorância em diversas partes? Para tentarmos responder a este questionamento, eu gostaria de colocar uma pergunta por cima. Será que o problema está na Bíblia e em outros textos ditos sagrados? Ou está no modo como encaramos essas obras? Fato é que a maneira como as religiões construíram a relação com esses livros talvez turve uma relação positiva que todos poderíamos ter com eles. A meu ver, a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus é um construto de pensamento que acaba por atropelar o que a Bíblia verdadeiramente é. Mas então, o que ela é? A Bíblia é um conjunto de livros escritos por pessoas em diferentes momentos, com uma natureza literária diferente e, por conseguinte, com mensagens distintas. Isso significa que os livros da Bíblia nunca foram escritos tendo como horizonte o desenvolvimento de uma única coisa. Inclusive, havia outros livros considerados sagrados na época em que certos livros foram escritos, e que não foram incluídos na Bíblia, os chamados evangelhos apócrifos. Essas obras têm uma natureza mitológica, como Gênesis, histórica, como o livro de Reis, administrativa, como o livro de Números, legislativa, como Levíticos, missiva, como Romanos, narrativa, como os evangelhos, poéticas, como Salmos, proféticas, como Isaías, etc. E aí vocês podem se perguntar: tá, mas isso diz que ela não é a palavra de Deus? O problema dessa premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus
é que existem alguns fatos históricos que constrangem essa proposta. Isso porque ninguém sabe com certeza quem escreveu aqueles livros. Alguns deles, em especial os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, começaram com tradições orais que foram sendo escritas aos poucos. Mesmo nas cartas de Paulo, cuja autoria é mais ou menos clara, existe alguma controvérsia sobre se ele realmente escreveu todas elas. Quem quiser saber mais sobre isso, vou deixar na descrição alguns canais de referência. O que se sabe com certeza é que os livros bíblicos foram escritos originalmente e depois certas partes foram sendo acrescentadas pelos copistas, sendo que ninguém sabe ao certo se tem uma única autoria. O episódio da mulher adúltera, por exemplo, foi adicionado. É tanta confusão sobre aqueles textos que é tudo historicamente difícil de afirmar. Mas atenção, quando eu digo que a Bíblia foi adicionada, não é que ela tenha sido maquiavelicamente adulterada. É preciso entender que as pessoas que escreveram aqueles textos, além de não estarem escrevendo um texto jornalístico com fatos verídicos e verificáveis, o conceito que elas tinham de história era diferente do que a gente entende hoje por esta palavra. Antigamente era muito comum que se adicionasse partes à vida dos grandes personagens, para que eles ficassem mais grandiosos. Isto não é uma mentira ou uma fake news tal como entendemos hoje. Isso era como o mundo funcionava. A geografia, ou seja, a história dos santos, é cheia dessas adições mitológicas. Em função de tudo isso, fica a pergunta: cada uma dessas pessoas que escreveram os textos bíblicos era o próprio Deus falando? Ou será que elas eram seres humanos sujeitos a erros e a condições de seu tempo? Já imaginou o absurdo que é você, por exemplo, escrever uma carta para alguém em um determinado dia e décadas depois alguém pegar esta carta e dizer que é o próprio Deus falando? Pois foi isso que fizeram com o apóstolo Paulo. Será que quem escreveu cada um dos livros bíblicos se olhava no espelho e via Deus falando? E ainda tem outro problema aí. Lembra que eu te disse que cada livro bíblico tem uma natureza literária diferente? Isso significa que, na prática, padres e pastores pegam uma parte de uma carta, mistura com outra parte de um livro profético, soma com um verso de um poema de Salmos e, no final das contas, você consegue criar qualquer tipo de mensagem e teologia. Você pega textos que não têm nenhuma conexão entre si, falando de contextos e de coisas totalmente diferentes, e cria uma verdadeira salada de fruta. No final, ainda diz que essa é a opinião do próprio Deus. Uma parcela significativa do resultado disso é a geração de pessoas bastante fanatizadas e muito sujeitas a todo tipo de manipulação. É isso o que temos quando olhamos a Bíblia como um único livro que tem conexão entre si, e que tudo aquilo é o próprio Deus falando. E para sermos justos, isso não ocorre apenas com a Bíblia. Os seguidores do Alcorão e de outros livros sagrados se tornam extremamente vulneráveis quando consideram seus livros como tendo uma origem divina. Mas então, se a Bíblia e outras obras não são a palavra de Deus, o que elas seriam? Eu vou dizer, mas antes, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Então beleza. Bem, a Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, etc., são o testemunho de como pessoas daqueles tempos pensavam e viviam. Essa percepção é a chave de um novo tipo de consciência. Para que vocês possam entender o que eu quero dizer, permitam-me dar alguns exemplos. Hoje, nós conhecemos vírus e bactérias, transtornos mentais, sabemos como funciona o corpo humano, conhecemos o espaço sideral e o fundo do mar, já fomos para outros planetas, entendemos como acontecem terremotos, maremotos e vulcões, conseguimos plantar alimentos e criar animais em abundância, entendemos a reprodução humana e como se evitar doenças sexualmente transmissíveis, compreendemos o átomo, a eletricidade, o magnetismo, a psicologia humana, entre tantos outros milhares de avanços científicos. Vocês conseguem alcançar que os seres humanos que escreveram
todos os livros sagrados não conheciam nem um décimo de tudo o que sabemos hoje em dia, terremotos, vulcões, sucesso em plantações e em batalhas militares, entre outras coisas, eram explicadas pelo poder divino. Doenças e pestes eram justificadas por meio de demônios, bruxarias e maldições. Infertilidade era explicada por meio de punição divina. E hoje em dia, uma simples intervenção médica pode corrigir problemas nessa área. Aquelas pessoas que escreveram todos os livros sagrados viviam em um mundo violento, onde a guerra era o estado natural, onde não havia polícia, ministério público, separação de poderes, liberdade de expressão, jornais, circulação de informação, etc. A mortalidade infantil era altíssima e as pessoas precisavam se reproduzir. Mulheres não trabalhavam e eram totalmente dependentes dos homens e da família. Em outras palavras, as pessoas que escreveram a Bíblia viviam em outro estado de consciência, muito diferente daquele que a gente vive atualmente. Ao longo dos séculos, milhares de mulheres foram acusadas de bruxaria porque ocorriam surtos de doenças em algumas cidades. Elas eram torturadas e queimadas. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, ou se Maomé é realmente um profeta de Deus, isso significa que os autores da Bíblia e Maomé, uma vez que sabiam de tudo, por que raios em nenhum momento eles falaram sobre a existência dos micro-organismos e evitaram o sofrimento de milhares de inocentes? Nos tempos em que essas obras foram escritas, as pessoas olhavam para o sol e imaginavam que lá habitavam deuses que davam a vida. Elas viam uma planta crescendo na terra e criam que havia forças espirituais no submundo. Elas viam uma pessoa que ficava doente de repente e acreditavam em demônios, djinns e forças maléficas. Elas não viam sangue circulando e pensavam que havia energias espirituais dentro de nós. Tanto é que muitas das informações que existem nos livros chamados sagrados não possuem limites claros entre o que é realidade e o que é fantasia, como no caso dos anjos que descem à Terra. Nenhum desses livros sagrados nos levou ao espaço, descobriu as camadas geológicas, compreendeu o funcionamento das proteínas no corpo humano ou desvendaram os micro-organismos e os antibióticos. Quem nos deu isso foi a ciência. Isso significa que quando a gente enxerga essas obras como Deus falando, ou a verdade final do mundo, vindo da boca de um único profeta que viveu num contexto diferente do nosso, a gente tranca nosso pensamento num passado que já não existe mais. O resultado é que durante um período as religiões tiveram um importante papel de unir as pessoas. Hoje, elas são forças reacionárias e de obscurantismo. Só porque Maomé não gostava de cachorros, milhões de muçulmanos odeiam cachorros porque o profeta não gostava. Ora, será que isso faz sentido? E aí vocês podem se perguntar, mas então é para jogar fora todos os livros sagrados? Na verdade, não. Pelo contrário. Em todos os livros sagrados, há uma profunda sabedoria, passagens belíssimas de pessoas que, apesar de viverem num mundo bastante hostil, encontraram espaços de amor, perseverança, resiliência, compaixão e princípio de organização social que fundaram civilizações inteiras. Só que apesar disso, ver essas obras como a palavra de Deus e não como uma fonte de inspiração para reflexões é algo que prende as pessoas a um mundo que já não existe mais. A minha sugestão para vocês que querem ler livros sagrados é que os vejam como um testemunho de como as pessoas viviam e pensavam numa época. E aí você lê uma parte e se pergunta: eu concordo com isso? Isso se aplica a mim ou ao mundo de hoje? Quando você tem esse olhar, você passa a dialogar com aqueles textos, em vez de se forçar a acreditar em tudo que está ali, apenas porque supostamente é o que Deus ou os deuses disseram. Não é porque aquelas pessoas pensavam daquele jeito que você tem que fazer o mesmo. Ainda que se acredite que a Bíblia ou outros livros tenham inspiração divina, um olhar histórico e sociológico nos permite enxergar essa inspiração apenas em partes e não em tudo que está ali. Quando eu parei de ver os livros sagrados dessa forma,
eles se tornaram muito mais interessantes de um ponto de vista filosófico. Por fim, eu sei que a ideia de que toda a verdade do mundo está em um único livro é reconfortante. Ela traz estabilidade ao coração perante a incerteza do mundo. Contudo, eu verdadeiramente penso que se pararmos de vermos os livros sagrados como palavra de Deus e vê-los como retratos de um momento que não é a verdade final da humanidade, eu acho que as religiões seriam menos obscurantistas. Talvez seja necessário nos servirmos dos livros sagrados e não aos livros sagrados. Mas e vocês, o que pensam dessa forma de enxergar esses textos das religiões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!